Neste trabalho, referente à matéria de auditoria operacional de sistemas, nós iremos falar sobre o checklist 1 e 2 repassado em aula, sobre a análise preliminar do objeto e a verificação dos controles internos de auditoria. O trabalho foi realizado com base em um escritório chamado AD3 Contabilidade Limitada. O objeto de auditoria e seu contexto. Nós podemos começar então pelo objetivo geral ou parcial da entidade onde será desenvolvida a atividade de auditoria, que tem por objetivo analisar o setor contábil no escritório de contabilidade. A estratégia de atuação, então, onde as ações desenvolvidas, metas fixadas, clientes atendidos, procedimentos e recursos empregados, bens, serviços ofertados e benefícios proporcionados, o setor acaba dividindo as empresas entre os funcionários. Os funcionários são responsáveis pelos lançamentos mensais, conciliações e fechamento dessas empresas. Também pela entrega de declarações como DCTF, DIF, DIMOB, DEFIS, DCD e ECF. Também pela emissão de balanço, DRE, faturamento e outras solicitações específicas de cada cliente. Sobre a estrutura organizacional do escritório, podemos dizer que o escritório conta com 4 funcionários, sendo um deles um analista, 2 assistentes e um auxiliar. O setor é coordenado pelo sócio majoritário, que recebe o auxílio de outros 2 sócios. A seguir, poderemos ver o organograma da empresa. Aqui, então, nós tentamos montar do melhor jeito o organograma da empresa, respeitando hierarquicamente cada cargo, onde o escritório é coordenado ali pelo sócio majoritário, que fica responsável pela gestão. Ele é subdividido entre o setor contábil, o setor financeiro, o setor societário, o setor fiscal e o setor pessoal. No setor contábil, então, nós possuímos um analista, 2 assistentes e um auxiliar. Já no setor financeiro, nós possuímos apenas um assistente. No setor societário, apenas um assistente também. Já no setor fiscal, estão os outros 2 sócios que auxiliam o sócio majoritário, mais um assistente e um auxiliar. Já no setor pessoal, temos um analista e um assistente. O escritório possui também um estagiário que auxilia todos os setores e uma recepcionista à sua disposição. As fontes de financiamento e principais itens de custo e despesa, então, do escritório, o histórico orçamentário dele, são as receitas das operações, despesa com mão de obra empregada e os sistemas de trabalho utilizados no escritório. O Escritório Contábil Adcom foi fundado em 23 de junho de 1988 e vem buscando então cada vez mais a excelência na qualidade dos serviços prestados e garantindo a satisfação dos seus clientes. Com um novo processo iniciado em 23 de julho de 2019 de autoconhecimento, reestruturação e modernização, trouxeram ao mercado e clientes uma nova etapa da sua empresa. De Adcom, então, passou a se chamar AD3 Contabilidade, uma assessoria contábil de mais valores para a empresa de seus clientes. A AD3 Contabilidade tem como foco os serviços de contabilidade para empresas em geral, clínicas médicas, odontológicas, hospitalares e profissionais liberais. Assessoria nas áreas contábil, fiscal, previdenciária e societária, fornecendo também os demais serviços e informações contábeis necessárias às empresas e clientes. Vão precisar dos dados da Por grupo de interesse característico do ambiente externo e interno, possuímos então os clientes, os bancos e outros setores do escritório, que vão precisar dos dados da contabilidade para exercer o resto das funções. Os processos realizados, então, dentro do escritório são os lançamentos contábeis, a conciliação de contas, a elaboração das demonstrações contábeis e a impressão e o registro dos livros fiscais. Em relação à base de dados existentes, então, nós possuímos o sistema domínio, utilizado por todo o escritório, por todos os setores, o arquivo e a utilização de e-mail.
Por restrições existentes, então, temos a documentação em atraso, a dificuldade de compreensão pelos gestores das empresas, as informações atrasadas ou falta delas, a falta de organização dos clientes no envio das documentações e o descuido com a documentação enviada, entre outras coisas que acabam prejudicando o serviço do contador. Em relação aos elementos do sistema de controles internos a serem avaliados, nós começamos então com o ambiente de controle, onde a maioria nós avaliamos como parcialmente válido, como podemos observar na imagem. Já na avaliação de risco, ficou meio que equilibrado entre parcialmente válido e como neutro. Já nas atividades de controle, foi unânime que todas elas são totalmente válidas. Para informação e comunicação, então, nós tivemos 3 elementos considerados parcialmente válidos, um neutro e um totalmente válido. Outros elementos de uma categoria que foram considerados totalmente válidos foi o monitoramento. Em relação ao formulário de levantamento de informações sobre ambiente e sobre a fixação de objetivos, nós observamos que a D3 Contabilidade possui todas as informações necessárias: código de ética e normas de conduta, estrutura organizacional, política de recursos humanos, atribuição de alçadas e responsabilidades, normas internas, missão, visão e objetivos. Na análise SWOT, então, da empresa, com relação à análise do ambiente interno, ela tem por força a visão ampla de eventos empresariais, percepção de falhas gerenciais, análise mais profunda pós-eventos contados, organização e percepção de erros de demais setores. Por fraqueza, então, ela possui a baixa qualificação dos profissionais, a alta rotatividade de empregados, a deficiência na comunicação, a baixa valorização e a falta de processos padronizados. Por oportunidade, nós temos, então, a modernização dos procedimentos dos órgãos públicos, a integração com o ERP dos clientes, e por ameaça, nós possuímos a migração para a contabilidade interna, constantes mudanças na legislação e a concorrência capacitada. Com relação ao mapa de riscos, nós identificamos 2 problemas: o não acompanhamento de forma eficiente às outras áreas, como por exemplo o fiscal, pessoal e processual, causados pela pouca capacitação dos funcionários e que ocasionam a perda de clientes e a documentação em atraso. Categorizamos o risco como operacional, onde não tem natureza de risco orçamentário e financeiro, e possui risco inerente de nível 3 e NR de risco alto. O outro problema identificado foi a distribuição e pagamento de lucros, como, por exemplo, precisam estar amarrados com as declarações. A causa, então, é o próprio problema, onde ele precisa estar amarrado com as outras declarações que são feitas por outro setor. Nós temos o problema que o setor fiscal normalmente acaba não se comunicando muito bem com o setor contábil. Então, as informações acabam não se conectando e, no final, acaba não batendo um com o outro. Os efeitos, então, são que acabam atrasando essa informação. A categoria do risco também é operacional, não tem natureza de risco orçamentário e financeiro, tem um risco inerente 3, 2 e a NR de risco moderado. Como resposta ao risco, então, nós teríamos possíveis respostas para ambos: evitar, do tipo preventivo,
E por descrição, então, fazer uma reunião quinzenalmente, organização de setores todos os dias e a capacitação dos funcionários, tanto para o risco 1 e o 2, respectivamente. A data do início seria dia 1º de 6 de 2020 e a data de conclusão 30/9/2020. O status era não iniciado e a situação de não iniciado também. Foi considerado que no cálculo de risco inerente, então, que esses eventos de risco teriam uma probabilidade média. O peso final também do impacto dos fatores de análise ficou em 3 e 2. Já o nível de risco, a probabilidade vezes o impacto foi de 9 e 6, e a descrição do risco, então, ficou risco alto e risco moderado. Já para o cálculo de risco residual, o peso final, então, ficou para ambos o número 2, com uma probabilidade baixa. Para o impacto em fatores de análise, o peso ficou então para ambos em nível 3, e a probabilidade vezes o impacto ficou para ambos nível 6, e a descrição do risco ficou moderado para os dois. Então, relembrando aqui, com o nosso plano de ação, nós podemos ver novamente o nosso evento de risco, o nível de risco residual, a resposta a risco e a categoria do risco. Assim, nós relembramos também que para plano de ação, a descrição seria fazer uma reunião quinzenalmente, ter a organização dos setores todos os dias, a capacitação dos funcionários, que seria do tipo preventivo, e o objetivo é adotar um controle novo. A área responsável, então, seria o setor contábil, e o responsável pela implementação seria o Pedro. Como esse plano de ação seria implementado? Através de reuniões em curto prazo. O que poderia intervir, então, seria o aumento de empresas a ser contabilizada, o que acabaria prejudicando talvez a data de início e conclusão do plano de ação. Então é isso. Os acadêmicos que fizeram este trabalho foram Guilherme Clausen, Larissa Almeida e Larissa Fagundes.